Bom dia, amados. Estamos aqui para mais uma jornada, mais uma semana de oração, semana de intercessão pelas nossas vidas, pelos nossos projetos, pelas causas necessárias que necessitam de intercessão divina. Então, nessa manhã nós vamos entrar em oração. E eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, dizer que estive com saudade esse tempo todo, estava com um probleminha de conexão, mas essa semana nós vamos estar ativos aí no grupo de oração e vamos estar intercedendo por essa cidade, intercedendo por esse povo, intercedendo pelas nossas próprias vidas, amada, porque nós precisamos de capacitação divina para estar vivendo esses últimos dias, esses dias difíceis. Nós sabemos, nós que cremos na vinda de Jesus Cristo, nós sabemos que Ele está próximo, que a vinda de Cristo está próxima. As coisas estão, os sinais estão aí mostrando e nós precisamos nos capacitar, nos avivar, nós precisamos da proteção divina. E é por isso que eu convido a todas para nós estarmos orando. Vamos estar colocando os propósitos no grupo de oração, que as irmãs possam estar curvando o joelho, possam estar intercedendo pelos necessitados, pelas pessoas aflitas, pelas pessoas que necessitam de intervenção divina nas suas vidas. Nós estamos vivendo um tempo em que há necessidade a cada instante. As pessoas estão precisadas. Nunca precisamos tanto da intervenção divina como nesse tempo. Tempo de aflição, tempo de medo, tempo de dificuldade. Amém? E eu quero deixar aqui, quero estar lendo aqui a palavra do Senhor para nós estarmos meditando. Nessa semana nós vamos trabalhar o livro do profeta Abacuque. E eu quero ler aqui o capítulo 1 e o versículo do 1 ao 4, para que nós possamos estar meditando. A palavra do Senhor diz assim, para não ficar muito grande o vídeo, diz assim na introdução: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então aqui o profeta ele está clamando a Deus, está fazendo a sua oração a Deus e ele faz até um questionamento, ele questiona Deus o porquê de tanta iniquidade. E nós, irmãos, nós sabemos que nós nos pegamos, às vezes, nos perguntando na nossa mente o porquê de tudo isso, mas se nós formos lá no livro de Apocalipse, se nós abordarmos a Bíblia, pegarmos a Bíblia, nós vamos ver a resposta de Deus para nós, para todo esse questionamento, assim como Abacuque também questionou, a resposta de Deus está na Bíblia. A palavra está sendo cumprida. A palavra está sendo cumprida da forma que é escrito na Bíblia. Então, as respostas estão na Bíblia. Abacuque, ele questionou Deus o porquê de tudo aquilo, né? E o profeta Abacuque, ele era um intercessor. Então, que nós venhamos tomar como legado na nossa vida de interceder. Sabemos que os tempos estão difíceis, que as coisas não estão fáceis. A Bíblia sempre nos ensinou isso. O livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, nós sabemos que tempos difíceis viriam. E nós estamos vivendo esse tempo difícil. Então, o profeta Abacuque, ele também viveu. O profeta Abacuque ele é um dos profetas menores a qual cita a Bíblia. Então ele viveu
por volta do ano 605 a 597 a.C., ele já profetizava contra Judá. E aí nós vemos aqui que o nome de Abacuque significa abraço. Então ele era um profeta acolhedor, um profeta que intercedia por aqueles que estavam sofrendo. E é por isso que ele fez, na sua palavra, que ele faz esses questionamentos. Por que razão? Olha só o que diz o versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? E nós estamos vivendo num tempo hoje, amadas. Talvez pior ou não se sabe do que o que Abacuque viveu. Nós estamos vendo coisas horrendas, estamos vendo pessoas sofrendo, pessoas desesperadas, nós estamos muitas vezes passando por desespero. Mas que ao invés de nós questionarmos a Deus, que nós possamos clamar a Ele, curvar ao senhorio dEle e voltar para a sua palavra, para o Evangelho de Cristo. E aí as respostas vão estar na nossa mente, nós vamos entender. Até porque nós já entendemos, aqueles que têm o hábito de buscar na Bíblia, nós sabemos o porquê dessas coisas estão acontecendo. É cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra de Deus se cumprindo. Então, Abacuque, nas suas orações, ele sempre interrogava Deus o porquê. E nós estamos no tempo de orar, de clamar para que Deus tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia dessa cidade, tenha misericórdia do mundo. Para que as pessoas se voltem para Cristo, para a palavra dEle, para que receba a salvação e tenham a vida eterna, para que as pessoas não morram no pecado, para que as pessoas não permaneçam no pecado. A nossa oração tem que ser pedindo, clamando a Deus para que toque o coração das pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas pelo esse Evangelho, por essa palavra maravilhosa, transformadora e edificadora da nossa vida. E é por isso que nessa semana eu convido a todos para se curvarem na presença de Deus e clamarem e intercederem pelos necessitados, por aqueles que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos, que estão sem esperança. Naquela época, naquele tempo, Abacuque viveu no meio de um povo babilônico, em meio à guerra, em meio à perseguição, principalmente porque ele era judeu e ele era um profeta do Senhor. E nós sabemos que aqueles que pregam a palavra de Deus, que buscam andar na verdade, há uma certa perseguição pelo pecado. Então, que nós venhamos entender, que nós venhamos interceder, não só nessa semana, mas todos os dias da nossa vida, que nós venhamos fazer lista de nomes de pessoas que a gente sabe que está necessitado de uma intercessão, da intercessão divina, do mover de Deus, do mover do Espírito Santo na vida dela. Que nós venhamos orar, que nós venhamos interceder. Amém? Que Deus esteja abençoando, que nós venhamos meditar nessa palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. E aí no fim Abacuque, ele aprende, no meio de tanto questionamento, que ele questionava a Deus o porquê de todas aquelas iniquidades, de todo aquele pecado. E ele ainda via aquele povo prosperar em cima do pecado. Mas a resposta de Deus para Abacuque, ele enviou o povo babilônico para castigar Judá, a fim de que o povo de Deus entendesse. E no fim Abacuque ele entendeu que confiar em Deus era a única solução. Então que nós possamos entender
que temos que confiar no Senhor. Temos que esperar no Senhor. Temos que entregar por inteiro e confiar nele. Amém? Que Deus abençoe, que Deus as proteja. Que Deus nos dê uma semana abençoada diante da presença do Senhor.